resistência, a gente sempre tem que fazer três perguntas, né? Primeiro, quais são os fatores que têm contribuído para o avanço da resistência? Então, a resistência bacteriana, infelizmente, ela vem avançando, tá? Então, a indústria farmacêutica não tem conseguido acompanhar com novas drogas, novos protótipos de fármaco, e as bactérias, de forma bem acelerada, elas vêm desenvolvendo resistência às poucas reservas terapêuticas que ainda a gente tem, né? Então, a gente vem tendo muito problema em relação a isso. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. E aí nós conversamos na última aula que existem alguns fatores que têm contribuído com a automedicação. A automedicação ela é proibida no Brasil e vocês precisam saber disso. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês lá. Ó. Quem foi lá para o Projeto Salos, aquilo ali é a prática. Eu recebi na farmácia, nós estamos falando entre nós, futuros profissionais, prescrições erradas. Vocês estão entendendo? É isso que a gente precisa saber. Prescrição, exemplo, de antifúngico em 2 vias, não é em 2 vias. Prescrição de antibiótico em 1 via, não em 1 via. Prescrição de controlado em 1 via, em 2. Você está entendendo? Então, por isso que a gente precisa conhecer. Porque, exemplo, lá eu pensei tudo. Agora, se fosse uma farmácia que eu preciso ter um maior controle, eu não poderia voltar. Isso geraria um transtorno para vocês, para mim e principalmente para quem, gente? O paciente. Eu não estou aqui falando mal dos colegas médicos que prescreveram, gente. Pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo prático para vocês, tá? Pelo contrário, né? Os colegas médicos que estavam lá ganharam estrelinha pelo céu, né? Estavam ajudando a população. Mas eu estou só querendo contextualizar para vocês que essa parte da legislação é chata, mas nós precisamos cumprir. Se você não cumpre, você faz, me deixa uma saia justa, porque eu não posso dispensar. O farmacêutico não pode passar por cima do médico, ele não pode corrigir o que o médico fez, ele só pode barrar. Ele barra o erro e retorna para o médico. Beleza? Tá? Mas ele não pode alterar aquilo que você fez. Então, todo mundo tem que deixar no caderninho RDC 20 2011, é a primeira resolução que trata dos antibióticos como medicamento de controle. É a primeira, lá em 2011. Aí de lá para cá tivemos várias atualizações, algumas outras normativas, mas tudo partiu da RDC 20 da Anvisa, certo? Então toda vez que a gente fala de automedicação de antibióticos era algo para não existir mais. Na prática não era para existir mais, né? Porque ela fala assim, ó, para o paciente ter acesso a um antibiótico, ele precisa ter a prescrição de um médico. Esse é o primeiro ponto. Mas aí nós temos outros fatores, como o paciente interromper o tratamento, mudar o horário do tratamento, né? Utilizar um medicamento com um outro medicamento que possa causar uma interação, utilizar um medicamento até com a planta medicinal, que vocês viram lá a gente dispensando plantas medicinais, idosos ama os famosos chazinhos, né? Esses são fármacos, né? Em princípio é ativo ali no meio, tem substâncias ativas que podem interferir na ação daquele medicamento. Então tudo isso pode prejudicar a prescrição. E o tema hoje mais abordado em relação a esses fatores são os erros de prescrição médica. Que aí é o nosso grande gargalo. Precisamos melhorar a prescrição, precisamos ser mais assertivos na prescrição. E para sermos assertivos na prescrição, a gente precisa ter bem definido, né, critérios de diagnóstico, sabendo qual a bactéria, perfil de resistência, o foco ali da infecção, quem são os melhores antibióticos, né, para tratar aquela determinada infecção, né? Tentar ao máximo utilizar os exames laboratoriais e microbiológicos para direcionar a sua pressão de antibióticos, que nós chamamos de antibiótico terapia específica, tentar deixar um pouquinho de lado a antibiótico terapia empírica. Então são fatores que contribuem para que você tenha uma prescrição mais assertiva. E isso traz muitas vantagens. Exemplo, a gente acaba utilizando antibióticos de menor espectro, a gente acaba utilizando antibióticos mais por via oral, intraparenteral, né? A gente diminui o custo, tempo de internação, né? Melhor resolutividade da infecção do nosso paciente. Então são vantagens que a gente acaba tendo, e isso são dados de bioestatística que a própria Agência de Vigilância Sanitária Anvisa
né, ela trouxe, principalmente no último manual, que se eu não me engano foi 2018 ou 2019, depois eu posso mandar para vocês, que aí ela coloca bonitinho, né, esses dados aí. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado. Segundo ponto, como as bactérias conseguem transferir genes de resistência. Como as bactérias conseguem levar essa informação para outra bactéria. Nós sabemos que algumas bactérias, de forma intrínseca, ela já traz consigo algumas defesas. Então a bactéria por si só já faz parte do seu genótipo, ela já tem algumas ferramentas, né, de defesa frente a antibióticos. Mas as bactérias, na sua maior proporção, elas desenvolvem resistência, né? Elas conseguem desenvolver mecanismo de resistência. E o pior, né? Ela passa essa informação para outra bactéria. Isso é o pior. Porque se ela trouxesse com ela, já seria um grande problema. Por quê? Uma única bactéria, quando ela começa a fazer divisão, ela vai o quê? Uma rapidamente se dividir em 2, 4 e aí se torna exponencial, né? Assim que a gente vê na micro. Então, rapidamente, de forma exponencial, ela vai crescendo. E o crescimento bacteriano é extremamente rápido, não é? 20 a 40 minutos a bactéria consegue se dividir, ainda é muito rápido. Ela faz bipartição ou cisciparidade rapidamente, então ela não demora muito para se dividir. E toda vez que uma bactéria mãe, ela forma suas bactérias filhas, né, que a gente chama, essa bactéria mãe, ela passa essa informação que ela tem para as bactérias filhas. Então, no próprio processo de crescimento bacteriano, essa informação de resistência já vai ser disseminada. Por quê? Porque as células filhas é uma cópia idêntica da célula mãe. Então, ela já passa a informação. Então, isso já é um problema. Mas não fica aí o problema. Por quê? Porque as bactérias conseguem se comunicar diretamente ou indiretamente também passar informações. Que aí entra 3 conceitos principais que nós falamos, que é o processo de transdução, que é uma transferência mediada por um vírus, né, por um bacteriófago, né, que é basicamente o que a gente está mostrando ali na imagem. Esse é o processo de transdução, onde um vírus, que nós chamamos ele de bacteriófago, tem a capacidade de infectar bactérias, né, se inserir no DNA dessa bactéria e, quando ele se replicar, levar a informação dessa bactéria para outra bactéria. Então, através de um vírus, né, essa informação de resistência ela pode ser passada, né, de uma bactéria, de uma cepa para outras cepas de outras bactérias. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos verificar que também as bactérias podem ter um contato que nós chamamos de contato sexuado, né? Através do pilos ou fímbrias, elas se conectam por uma ponte e a partir daí ela começa a transferir informação genética, material genético de uma bactéria para outra. Nós chamamos isso de conjugação, né? Então a conjugação é um contato sexual entre 2 células procariontes, né? Entre 2 células bacterianas. E por último, o que nós chamamos de transformação. Boa tarde, Valdinho. Boa noite. Você chega? Melhor agora. Opa, então nós podemos também ter essa transferência de informação através daquilo que nós chamamos de transformação, que nada mais é do que uma bactéria conseguir absorver material genético de outra bactéria que morreu naquele ambiente. Então a bactéria sofreu morte celular, rompeu-se a parede membrana, o seu material genético está disperso, a outra bactéria se aproxima e consegue absorver esse material genético. E a partir dali ela sofre uma transformação. Então nós temos a transdução, bacteriófago. Olha lá, ó, bacteriófago infectando. Vamos olhar lá na imagem, ó. Vai no fim. Então, ó, bacteriófago inocula seu material genético vai ser inserido principalmente lá no DNA plasmidial da bactéria.
A partir desse momento que ocorre essa inserção, falo que a partir dali eu tenho um profago, né? À medida que esse profago é formado, toda vez que ele, esse material genético ele for replicado, vai ser replicado o material genético da bactéria mais o material genético do vírus. Por quê? Porque o vírus ele insere o seu material genético. Então, toda vez que a bactéria ela multiplicar o seu material genético, o seu próprio material genético, ela também vai estar replicando o material genético do vírus. E aí vai estar formando partículas virais. Só que quando o vírus, né, ele for fazer a sua forma de replicação, ele for se replicar, né, e aí ele for sair dessa célula para infectar outras células, ele pode levar consigo fragmentos de informação do seu material genético. E se ele leva fragmentos, se ele leva essas informações, ele pode levar ali um fragmento onde tem um gene de resistência. E aí essa informação, ele levando, ele pode inserir essa informação em outra bactéria. Né? Então esse processo nós chamamos de transdução, que nada mais é do que um bacteriófago, infecta uma bactéria, carrega o material genético dessa bactéria, levando para outra bactéria. Então uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, que nós chamamos. Né? E aqui na imagem mostra o bacteriófago infectando, forma-se um profago, o vírus se multiplica e a partir daí ele pode fazer dois tipos de ciclo, né, lítico ou lisogênico, e aí ele vai infectar uma outra bactéria levando essas informações. Tá? Do mesmo jeito aqui, ó, vírus, inocula, profago, multiplica e aí ele sai com essa informação. Tanto que hoje essas técnicas são utilizadas, né, de inserção de material genético em DNA plasmidial, até mesmo para a produção de medicamentos. Fala, senhorita. Eu só não entendi a parte do vírus. Eu coloquei que esse processo de transdução porque assim, eu acho que eu coloquei errado. Eu coloquei um vírus, que é o bacteriófago, tem a capacidade de infectar bactérias, inserir o DNA dela, e quando ela infectar outra bactéria, ela leva essa informação desse vírus. É o vírus que leva, tá? Não a bactéria. Tá. Então, assim, exemplo, vamos colocar aqui no vídeo para você, ó. O vírus vem, está aqui o seu material genético. Ele insere o material genético dele, não o material bacteriano. Agora vamos pensar aqui lá, biologia molecular. Vamos pensar uma DNA polimerase aqui polimerizando esse material genético. Ele vai replicar a fita. Então, da forma que ela vem aqui, ó, ela vem replicando, e ela vai replicar o material genético do vírus também. Só que quando via as enzimas de restrição, fazer aquela esquivagem, muitas vezes o que ela pode fazer? Ó? Ela vem com uma tesoura, né? Ela vem, muitas vezes, ao invés de ela crivar aqui e aqui, ela criva um fragmento um pouco maior. Na hora que ela fragmenta um material genético um pouco maior, ela pode pegar material bacteriano, não só o viral. Então o vírus agora ele sai com a informação dele, e essa informação dele é para formar toda a sua estrutura, porque depois que vem as proteases, clivagem, vai fazer toda a estrutura viral, capsídeo, toda a formação dele, vai também estar levando ali junto o material genético da bactéria. E aí você pode pegar um pequeno fragmento, mas um pequeno fragmento pode ter um gene ali, né? Um gene que leva uma informação, por exemplo, de uma beta-lactamase, uma enzima, que é uma enzima de resistência bacteriana, levar alguma informação. Levando essa informação, então, quando esse vírus agora, ele sair do vírus, né? E ele foi infectar outra bactéria, o vírus que vai levar a informação para uma outra bactéria. Tá? Então, nesse caso, é o próprio vírus que vai estar levando. Ok? É sempre DNA, sempre plasmídio. Não, nem sempre. E, ó, tem literatura que até induz a gente ao erro, porque fala muito do plasmídio, né? É porque realmente o DNA plasmidial é a parte onde a gente tem as maiores informações de resistência. E ele é muito utilizado e é muito comentado, a biologia molecular usa muito. Hoje a parte de engenharia de protótipo de fármaco usa muito DNA plasmidial, produção. Os que nós chamamos de biofármacos também são produzidos tudo através de plasmídio, insulina, muitos hormônios, GH. Só que assim, o DNA cromossomal também tem informação de resistência. Eu tenho beta-lactamase de cromossomais, eu tenho beta-lactamase plasmidiais.
Então, não é só o DNA plasmodial que carrega informação de existência. Beleza? Profado. É profado, né? Profado. Ele é considerado um vírus ou uma bactéria? O profado é a inserção do material genético do vírus com a bactéria. Nesse momento é só o material genético, não é nem a bactéria nem o vírus em si. É só o material genético dos dois micro-organismos, o vírus e a bactéria, os dois se inserindo ali. Tá? E aí nós temos as outras duas formas que eu falei para vocês, né? A parte lá da conjugação, que aí eu preciso ter um contato. Então isso passa a ser um contato sexuado, né? Então é um contato, a bactéria uma tem contato físico uma com a outra, tá? E a transformação é uma distorção de material genético, tá? Então isso é interessante para a gente, só para entender assim, gente. A resistência bacteriana é algo complexo, envolve muitos mecanismos moleculares, ela foge do nosso controle, de tal forma que para acontecer é muito rápido e muito fácil. Só que existem coisas que estão sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle? Uma boa orientação ao paciente, a população entender que antibióticos são medicamentos, né, sérios, que eles têm que ser utilizados quando existe uma infecção bacteriana. Então, a infecção fúngica não precisa de antibiótico, uma infecção viral não precisa de antibiótico, uma infecção parasitária não precisa de antibiótico. Então, eu preciso saber quando eu necessito de antibiótico e quando eu não preciso de antibiótico. Esse é o primeiro ponto. Os médicos precisam ter essa maior compreensão na prescrição, uma prescrição mais assertiva, e não ficar, eu acho que pode ser infecção bacteriana, eu vou prescrever para desencargo de consciência. Não, gente, isso é erro de diagnóstico, isso é erro de prescrição, isso é uma falha terapêutica. Então isso não pode acontecer. Pressão de antibióticos de amplo espectro sem necessidade. Poderia passar uma penicilina, eu vou passar uma cefalosporina de terceira, quarta geração, porque eu ainda não sei. Então assim, é um erro, né? Então esses erros, aí nós podemos corrigir e isso está sob o nosso controle. Agora, essas situações não estão sob o nosso controle. Então isso pode acontecer e não está sob o nosso controle. E as infecções bacterianas são gravíssimas, né? Elas são um grande problema. Igual uma amiga minha ontem já ia dormir quase meia-noite mandando mensagem. Farmacêutico, uma bactéria com uma resistência enorme, um procedimento cirúrgico, com uma prótese, né, que ela colocou no mar, e aí agora ela está com infecção. Ela não pode perder até a mão, está horrível. Então, exemplo assim, então as infecções bacterianas, onde ela pegou essa infecção, não vai ter cirurgia no ambiente hospitalar. Então a pessoa vai lá para fazer uma cirurgia plástica, uma questão mais de estética, e sai de lá podendo ter um maior problema ainda. Né? Então, assim, as infecções hospitalares, elas têm que ser levadas muito mais a sério do que a gente vê as discussões hoje. Beleza? Então respondemos a primeira pergunta, respondemos a segunda pergunta. Vamos responder agora a última pergunta. Como as bactérias conseguem expressar as informações de resistência? Como as bactérias conseguem expressar a resistência? Né? E a gente fala assim, ó, a bactéria está resistente, mas resistente como? Certo? E também a gente conversou um pouquinho sobre isso na última aula. Como é essa resistência? Né? Como isso acontece? Como isso é expressado? Né? Como ela demonstra isso? Tá? A bactéria promove quais defesas? Né? Então, quando a gente fala de defesa, eu posso ter mil defesas diferentes. E aí eu coloquei aqui para vocês um pouquinho para a gente falar sobre essas defesas. Né? Então, as bactérias elas podem mexer na permeabilidade. Né? Então, ela pode interferir sobre a permeabilidade de parede membrana. De que forma, professor? Exemplo, promovendo espessamento de parede. Os estafilococcus aureus, multiresistentes, eles espessam a parede. Fazem com que a parede fique mais grossa, né? Mais espessa. Então, isso é uma forma de resistência. Outra forma de mexer na permeabilidade é as gram-negativas diminuir a síntese das porinas. Então, diminuindo a síntese dos canais de porina, diminui uma porta de entrada para alguns antibióticos. Então, exemplo, a bactéria tem a porina, né? A porina está lá. A porina é uma proteína transmembrana que tem a capacidade de promover seletividade de algumas substâncias hidrofílicas. Então, às vezes, alguns medicamentos usam a porina como uma porta de entrada.
Aí a bactéria faz o quê? Para de sintetizar essa purina. E aí perde-se uma porta de entrada. Deixa de sintetizar outra purina. Deixa de ter outra porta de entrada. E assim por diante. Então eu diminuo as purinas, eu diminuo portas de entrada de determinado antibiótico. Então as bactérias gram-negativas, deixar bem claro, gram-negativas podem diminuir a síntese das purinas, porque bactéria gram-positiva não tem purinas. Fala, Clara. Pode falar. As gram-negativas diminuem a síntese das purinas. É. Isso diminui A permeabilidade do antibiótico. Beleza? E o que você tem que pensar, gente? O antibiótico ele vai agir de forma intracelular ou extracelular? Ele precisa entrar na bactéria. Certo? O antibiótico ele age sobre parede, membrana, sobre ribossomo, sobre enzimas como topoisomerases, sobre metabólitos, mas tudo dentro da bactéria. Então o antibiótico tem que entrar na bactéria, se eu não entrar. Então se eu mexo na permeabilidade, eu tenho uma menor quantidade de antibiótico conseguindo adentrar a bactéria, obviamente eu diminuo a concentração dele intracelular e diminuo a eficácia terapêutica do antibiótico. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, alteração de permeabilidade. Depois nós temos lá a questão das bombas de efluxo. A bomba de efluxo, eu não sei se vocês lembram bem lá na microbiologia, a bomba de efluxo é uma autodefesa da bactéria. Ela tem essas bombas como um componente importante para eliminar tudo aquilo que é tóxico. Então ela tem um metabólito dela gerado tóxico, ela consegue pegar esse metabólito tóxico e jogar para fora. Ela lança isso por meio extracelular. Então é uma forma de defesa, é como se fosse um pulmão, é como se fosse um rim, que faz a eliminação daquilo que é tóxico do organismo. Então as bombas de efluxo são componentes estruturais das bactérias. Eu não posso achar que é algo que vai ser inventado para se defender ao medicamento. Olha, as bombas, elas só servem para fazer defesa contra medicamentos. Não, é algo que ela já tem. E que aí o professor, então, por que é uma defesa? Porque ela pode aumentar a síntese dessas bombas. Então não quer dizer que ela vai inventar isso do nada. Quer dizer que ela vai aumentar a síntese, vai aumentar a produção. Então as bactérias possuem a capacidade de aumentar a síntese das bombas de efluxo. E aí essas bombas de efluxo, elas podem, como a imagem está mostrando lá, pega o medicamento e tira ele do meio intracelular e joga ele do meio extracelular. Beleza? Então, porque elas são componentes muito mais complexos do que as bombas de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela acontece através de um transportador de membrana menos complexo, é um canal iônico. Tá? As bombas de efluxo, principalmente quando a gente pega bactéria gram-negativa, são bombas muito complexas. Por quê? Porque ela permeia uma membrana, depois ela permeia um espaço periplasmático, depois ela permeia uma parede, depois ela permeia outro espaço periplasmático, para depois permear uma membrana externa. E aí, toda essa arquitetura, tá entendendo, é muito mais complexa do que no canal iônico. Beleza? Tá? Então tem diferença. As porinas podem ser Não, as porinas é só uma proteína de membrana comum. Tá? Tem diferença. Tem atuação das lisossomos e superossomos aí? Os lisossomos e superossomos, não? Sim, sim, tá. Eles estão relacionados ao metabolismo ali citoplasmático, né? E elas é como se fosse realmente tem essa função de justamente eliminar aquilo que é metabolizado ali dentro do citoplasma. Beleza, vamos lá para o próximo. Alteração do sítio-alvo de ação. Todo fármaco tem o seu alvo. Não é isso, doutora? Todo fármaco tem o seu alvo. Beleza? Nós estudamos um negócio chamado de alvos farmacológicos. Não foi assim na N1? Ah, professor, as enzimas, os carreadores, os canais iônicos, os receptores. E eu falei assim, gente, com raras exceções, esses são os alvos. Chegou o momento da exceção. Por quê? Quando a gente fala de bactéria, eu não estou buscando assim, que o medicamento se ligue a uma enzima do meu organismo.
que o medicamento se liga a um carreador do meu organismo, né? Que o medicamento se liga a um receptor do meu organismo. Não, tudo é sobre a bactéria. Então o alvo farmacológico dos antibióticos não é o nosso organismo, é o organismo de quem? A bactéria. E aí, sendo o organismo da bactéria, aí nós vamos ver que os alvos farmacológicos na bactéria são um pouco diferentes dos nossos alvos, que normalmente tem lá nos antihipertensivos, nos antidiabéticos, tá? Nos antidepressivos, nos diversos outros fármacos que nós temos. Aqui é um pouco diferente, por quê? O alvo pode ser um ribossomo. Exemplo, os aminoglicosídeos se ligam à subunidade 30S do ribossomo. Esse é o alvo farmacológico dos aminoglicosídeos. Os macrolídeos se ligam na subunidade 50S do ribossomo. Esse é o alvo farmacológico dos macrolídeos. As quinolonas se ligam à topoisomerase 4. Esse é o alvo das quinolonas. Então, assim, tudo isso está direcionado a quem? A danada da bactéria. Agora, eu sabendo que cada antibiótico ele tem o seu alvo específico de ligação na bactéria, a bactéria fala o seguinte: opa, eu sei que ele vai querer se ligar aqui, então eu vou mudar a conformação desse alvo. Então o que acontece? Exemplo, ó, as penicilinas, que é o nosso ainda, né, um dos maiores grupos de antibióticos que nós temos, e os demais beta-lactâmicos também, exemplo, cefalosporinas, carbapenêmicos, eles se ligam na parede da bactéria. Então ali, ó, naquela parte alaranjada, na parede, né? Então, todos os beta-lactâmicos são antibióticos de parede. E eles se ligam a uma região chamada região PBP, né? PBP. Essa região PBP é justamente relacionada a uma enzima que possui a capacidade de fazer todo o processo de transpeptidação do peptidoglicano. Então o peptidoglicano ele é formado através dessas PBPs, beleza? E aí o que o medicamento faz? Se liga a essa PBP, não deixa ela fazer a transpeptidação do peptidoglicano. Se eu não formo peptidoglicano, eu não formo parede. Se eu não formo parede, a bactéria perde todo o seu controle osmótico, certo? Porque a parede, ela serve como uma defesa da bactéria, tá? E ela faz todo o controle osmótico da bactéria, beleza? Então você percebe que o medicamento tem um alvo, se ligando a esse alvo desencadeia uma resposta farmacológica. E é justamente essa resposta que traz seu efeito bactericida. Só que o que a bactéria faz? Ela muda a conformação dessa PBP. Então é como se ela sintetizasse e traduzisse uma informação, né, de uma PBP como se fosse mutada. E aí é o que? O antibiótico vem para reconhecer e não reconhece ela mais. Porque é como se a bactéria falasse assim, ó, eu vou mudar a fechadura. Essa chave, que é o medicamento, não vai reconhecer mais essa fechadura. E dessa forma, esse medicamento não vai ter mais efeito sobre mim. É basicamente isso que a bactéria consegue fazer. Então ela muda o sítio de ligação do medicamento. Tá? Então, isso demonstra o que, pessoal? As formas de resistência, de estressar, não é única, não é uma única coisa que a bactéria consegue fazer. Ela consegue desenvolver mecanismos diferentes que podem tirar a capacidade farmacológica daquele determinado antibiótico. Beleza, pessoal? Todo mundo chega na pontinha do pé, né? Professor não vai longe. Tranquilo, gente? Beleza? Então, ó, número 1, alteração da permeabilidade. Número 2, aumento da síntese das bombas de efluxo. Número 3, alteração do sítio-alvo de ligação. Né? E, por último, o mais comentado, aquilo que se mais discute em relação à resistência bacteriana, que nada mais é do que a bactéria
ter a capacidade de sintetizar enzimas que degradam antibióticos. Então, as bactérias conseguem sintetizar enzimas que degradam antibióticos. E o maior exemplo de todos são as famosíssimas beta-lactamases. As famosas beta-lactamases, né? Vocês vão cansar de ouvir essas danadas beta-lactamases. Toda vez que vocês passarem, né, por qualquer cadeira da medicina que fale de antibióticos, vai vir as danadas das beta-lactamases, beta-lactamases, beta-lactamases. Por quê, professor? Porque é uma gigante família de enzimas que possuem capacidade de degradar antibióticos, porque não é uma única beta-lactamase. Por isso que o termo é no plural, beta-lactamases, né? Porque são várias enzimas. Dentro dela nós temos as cefalosporinases, as penicilanases, as carbapenemases. Então são várias, né, beta-lactamases. Tranquilo? Professor, o que elas fazem? Elas são uma informação, né, que elas podem estar tanto no material genético no DNA cromossomal, como ela pode também apresentar lá no DNA plasmidial. E a partir do momento que a bactéria replica essa informação, ela vai expressar essa enzima. Exemplo, a bactéria produz penicilanase. Essa penicilanase vai degradar a penicilina, exemplo. Pode voltar no início, a bactéria tem a capacidade de sintetizar enzimas que degradam antibióticos, exemplos, essas beta-lactamases, né? Então elas possuem a capacidade de degradar antibióticos. Aí, como isso fala? Porque dentro das beta-lactamases nós temos tipos diferentes de beta-lactamase, não é uma única só. Aí eu estou dando um exemplo justamente disso, né? Vamos colocar essa bactéria aí, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos dizer que essa parte verde seja um gene que sintetiza uma penicilanase. A penicilanase é uma beta-lactamase. Então, a informação, claro, está aqui. Só que para essa informação ela acontecer, eu preciso replicar isso, transcrever e traduzir, não é isso? Então, transcrever e traduzir, aí agora eu tenho uma enzima, tá? Olha a enzima aqui verdinha. Tá vendo a enzima aqui? Aí o que a enzima faz? Ó, ela pega o antibiótico e degrada ele, tá? Aí o que eu preciso pensar? Aí eu tenho que analisar o quê? Se é uma penicilanase, ela degrada penicilinas, né? Se é uma cefalosporinase, ela degrada cefalosporinas e também penicilinas. Se é uma carbapenemase, ela degrada penicilinas, cefalosporinas, carbapenema. Tá? Então depende da enzima. Vamos dar um exemplo. Eu verifiquei lá no exame que uma Escherichia coli, eu tenho lá uma Escherichia coli produtora de beta-lactamase. Essa beta-lactamase é uma penicilanase. Não quer dizer que todos agora os beta-lactâmicos não servirão. Não, quem não serve agora é uma penicilina, né? Então, às vezes, a amoxicilina, a ampicilina, não adianta eu usar que não vai ter relevância, certo? Mas se eu usar, exemplo, uma ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, ela tem efeito. Tranquilo? Agora, exemplo, eu tenho lá uma Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase, que nós chamamos de KPC, bactérias KPCs. É outro termo que vocês vão ouvir muito na infecta. Então, as KPCs, que são as Klebsiella produtoras de carbapenemase, quando eu utilizo, exemplo, uma penicilina, não funciona normalmente. Eu uso lá uma cefalosporina, também não funciona. Eu pego um carbapenema, também não funciona. Né? Por quê? Porque essa enzima é uma enzima que degrada basicamente quase todos os beta-lactâmicos. Então é isso que eu preciso entender, tá? Mas o mecanismo enzimático é mais um mecanismo de resistência. Professor, como, né, nós podemos melhorar esses problemas gerados? Alguns a gente consegue, outros não, né? Exemplo, os mecanismos enzimáticos, hoje nós temos o que nós chamamos de inibidores de beta-lactamases, né? Nós temos fármacos que são produzidos não para matar a bactéria,
mas simplesmente para bloquear essa beta-lactamase. Exemplos: ácido clavulânico ou clavulanato de potássio, tazobactano, azobactano, né, subactano, todos são inibidores de beta-lactamases. Exemplo: vocês já ouviram falar assim de amoxicilina mais ácido clavulânico? Então a amoxicilina é o quê? Uma penicilina. O ácido clavulânico é o quê? Inibidor de beta-lactamase. O que é um antibiótico ali? É a amoxicilina. O ácido clavulânico não vai se ligar na parede da bactéria, na membrana da bactéria, em lugar nenhum. Ele só vai bloquear a enzima que degrada o medicamento. Então, enquanto o ácido clavulânico faz seu mecanismo de ação, de um lado, a amoxicilina faz o seu mecanismo de ação do outro. Tá? Então, são situações distintas. Exemplo: piperacilina mais tazobactano. Muito usado em ambiente hospitalar. Piperacilina é uma penicilina, é uma carboxipenicilina. E o tazobactano é um inibidor de beta-lactamase. Exemplo: ampicilina mais subactano. Da mesma forma, ampicilina é uma aminopenicilina. O subactano é um inibidor de beta-lactamase. Beleza? Aí eu faço uma pergunta para você, claro, ó, direta, no e cru, assim, ó. Os inibidores de beta-lactamase, eles conseguem selecionar o problema de resistência bacteriana? Sim ou não? Não. Por que não, gente? Se ele consegue inibir as enzimas de resistência, por que ele não consegue resolver? Doença temporária. Só para aquele farmaco, tá? Porque tem um monte de outros mecanismos que ela pode desenvolver, gente. Você entende, né? Então a bactéria desenvolve só mecanismo de resistência enzimática? Sim ou não? Não, professor, beleza. Agora a enzima, que é uma das formas de resistência, está bloqueada, mas os outros problemas? E se na verdade a bactéria desenvolve problema em relação à alteração de permeabilidade? E se ela diminui a síntese de polina? Se ela diminui lá, aumenta a quantidade de bombas de eflúvio? Se ela mexe na conformação lá no sítio de exemplo, nas penicilinas, as bactérias conseguem rapidamente mudar a conformação das PVPs, como eu falei para vocês. Né? Nas quinolonas, muda lá na região de conformação da topoisomerase. Tá? Então, assim, as bactérias desenvolvem muitos mecanismos. E é dessa forma que elas expressam resistência. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, irmão? Show de bola? Agora vamos para uma linha de imagem. Vamos tentar agora falar de farmacologia, né? Porque até agora a gente estava falando apenas de questões básicas, né? Parte microbiológica, parte molecular. Agora vamos falar da querida farmácia. O que essa imagem ela traz para a gente, pessoal? Esse cara não vai falar desse espelho, não. Fala-se algo assim. O que aquelas setinhas demonstram para a gente? Mecanismo de ação, né? Diferentes, não é isso? Ó, eu tenho uma setinha lá em cima, parede, né? Vamos lá. Professor, ó, parede. Certo? Então aqui eu tenho os antibióticos de parede. Beleza? Isso está me demonstrando o quê? Professor, que esses antibióticos, eles atuam sobre a parede bacteriana. Aí a Clara prescreve esse antibiótico com uma bactéria que não tem parede. Vai se resolver, pessoal? Não, né? Então por isso eu preciso ter esse conhecimento. Vocês estão entendendo? Que esses antibióticos são antibióticos de parede, professor. Vai agir sobre a parede. Pode falar, alguém ia perguntar. Uma pergunta bem desse, o que ele significa? Eu vejo um monte de medicamento, aquele lá, não existe pergunta besta não, pode perguntar. O Rzinho lá em cima, marca registrada, é o nome comercial. Você vê assim, ó, Infectrin Rzinho em cima. O Infectrin é uma marca registrada da Bayer. Bactrin é uma marca registrada da Roche. Ele é uma marca que, exemplo, eu, Rogério, não posso usar. Mas não interfere na prescrição? Não, você nem precisa colocar esse Rzinho. Ali é uma demonstração didática para você saber que tudo que tiver ali amarelinho com Rzinho é nome comercial, não é princípio ativo. Exemplo, o Bactrin é sulfamectazol mais trimetropina. Né?
Então ele é, né, olha lá, o Rifaldin é rifampicina, tá? Então é só te mostrando. É igual exemplo assim, Vocefin, ceftriaxona, né, amoxil, amoxicilina. Tá? Então todo o princípio ativo tem seus nomes comerciais. Mas, exemplo, na aula de farmácia, o professor não fala de nome comercial, porque senão não tem um livro, né? Tá? Nós não temos tempo nem de falar dos princípios ativos, quanto mais dos nomes comerciais. Tá? O nome comercial vocês vão pegar mesmo na prática. Tá? A nível de prescrição aí, sempre coloca o farmácia, o ativo, pode ser. Se você tem total liberdade, doutor, eles tentam restringir isso, né? Eles queriam que o médico prescrevesse por princípio ativo para não direcionar marcas, para não direcionar laboratório, mas ainda não tem nada que regulamenta isso no Brasil, não. Eu sou a favor, né, que seria todas as prescrições fossem direcionadas por princípio ativo, porque ia acabar um pouco desse assédio da indústria sobre os médicos, sobre os farmacêuticos. É muito assédio, né? Assim, é um negócio muito escrachado. Mas não tem regulamentação não, você pode prescrever da forma que você achar melhor. Tá? Só uma dúvida em relação aos inibidores das plantadas. São medicamentos à parte, né? Isso, não tem como juntar os dois? Não, é comprimido. Ah, mesmo comprimido? É comprimido. Eu sei que é tipo Não. É comprimido. Por exemplo, na mesma cápsula você tem a amoxicilina e o ácido hialurônico lá dentro. Na mesma cápsula. Por exemplo, a suspensão para a criança, você tem a amoxicilina e o ácido hialurônico naquela suspensão para a criança. Ela vem no mesmo comprimido. Beleza? A gente consegue dar estabilidade. Por exemplo, ele é uma comercial. Eu medicamento pegaria da mesma fórmula dele, só que Da mesma forma. Só com o nome principativo. Vamos lá, pessoal, todo mundo aqui. Ó. É bom que aí todo mundo já. Essas informações são importantes, né? Que vai fazer parte da rotina que você, na verdade, já fazem, né? Por exemplo, assim, quem estava lá no projeto Saúde viu, né? Os preceptores prescrevendo e você já faz parte ali do processo. Por exemplo, qual que é a grande diferença entre genérico, similar e referência? Né? São os três termos que nós temos hoje de nomenclatura. O referência é como se fosse o protótipo, né? O primeiro. Certo? Então, exemplo, a primeiro refrigerante à base de coca que nós tivemos foi a Coca-Cola, não é isso? Então, a Coca-Cola é como se fosse o protótipo, a referência. E tudo que veio a partir dela, nós somos similares a ela. Mas ela é o grande protótipo, né? Exemplo, vou pegar um medicamento muito conhecido, principalmente dos meninos, né? Viagra, brincadeira. Brincadeira, é só uma brincadeira, não xingue. Então, exemplo, o Viagra foi um medicamento produzido por um médico, um cardiologista, né? E ele foi desenvolvido, eu não sei se vocês já ouviram falar, na UCLA, Universidade da Califórnia, né, nos Estados Unidos. Só que quem bancou toda a pesquisa foi a Pfizer, que é a maior indústria farmacêutica do mundo hoje, gente, é a Pfizer. A Pfizer é a maior indústria farmacêutica. Então, por a Pfizer ter desenvolvido todo o protótipo, como é que é o nome do medicamento do fármaco? É sildenafila. Sildenafila. Só que se você falar sildenafila na rua, quase ninguém conhece. Agora, quando você fala Viagra, eu sei o que é o Viagra, não é assim? Pessoal, né? Então, o Viagra é um nome comercial. Só a Pfizer pode usar. Ninguém mais pode usar esse nome. Só a Pfizer. O nome Viagra, só a Pfizer pode usar, porque é uma marca registrada. Agora, a sildenafila é o princípio ativo, é ela que é o fármaco. Então, exemplo, o genérico só vem com o princípio ativo. O genérico não pode ter nome de marca. Então, o genérico vai vir lá na caixinha assim, ó, se trata desse sildenafil. A concentração embaixo, aquela tarja amarelona gigante do genérico, que é obrigatório ter. A tarja de advertência, e se é comprimido, cápsula, tarja, vai estar embaixo, acabou. Agora, o referência, no caso Viagra, não vem um nomezão grandão, a Viagra e o Rzinho do lado, que é marca registrada. Beleza? Professor, qual que é a diferença dos dois? No papel não deveria ter nenhuma diferença. É isso que a Anvisa preconiza. O genérico tem que ser uma cópia idêntica ao referência. Então, o genérico ele precisa passar pelos mesmos testes de bioequivalência e biodisponibilidade que o referência. Então, o que é teste de biodisponibilidade? É, por exemplo, absorção, distribuição, tá? Índice terapêutico, velocidade de ação, tudo da mesma forma. Então, se o Viagra tem esses termos cinéticos,
o genérico lá da Neoquímica, seja lá qual, tem que ter os mesmos critérios. Professor, o similar não passa por todos os testes. Então, o similar realmente ele pode ter alguma diferença cinética, tá? Mas ele é o mesmo princípio ativo, na mesma concentração. E o similar ele carrega um nome também de marca, ele carrega o nome dele lá comercial. Exemplo, o Viagra é um protótipo, o H azul é o nome comercial do laboratório Legrand. Então, o Legrand carrega como nome não Viagra, ele carrega o nome comercial H azul. Ele deu esse nome. Aí veio lá a Eurofarma e deu o nome de Javu. Então, cada um foi escolhendo o seu nome. Então, cada indústria que produz, ela vai lá e coloca o seu nome comercial. Tá? Então, nós temos no mercado hoje 3 tipos de medicamentos: similar, genérico e referência. E aí, só para deixar a informação mais completa, quando você prescreve um similar, o farmacêutico dispensa o similar. Quando você prescreve o genérico, o farmacêutico pode dispensar o genérico ou o referência. Quando você prescreve o referência, o farmacêutico pode dispensar o referência ou o genérico. Aí você fala assim, eu não quero que o farmacêutico troque o referência que eu prescrevi como genérico. Você tem que colocar a própria punho na prescrição. Não realizar intercambiabilidade. E aí o farmacêutico não realiza a intercambiabilidade. Se você não colocar, você deixou essa discricionalidade a ele, de trocar ou não. Porque ele tem, por lei, esse direito farmacêutico de dar essa opção ao paciente. O farmacêutico, por lei, ele pode dar opção ao paciente para essa troca. Beleza, gente? Então, essas são informações que vocês vão usar no dia a dia de vocês, tá? Então, voltando aqui a imagem. As setinhas nada mais são do que mostrar que os fármacos têm locais de ação diferentes sobre a bactéria. Né? Exemplo lá, parede. E aí eu tenho lá do lado, beta-lactâmicos. Né? Então isso está querendo dizer o quê? Que os beta-lactâmicos são antibióticos de parede. Então, exemplo assim, ó, penicilina são beta-lactâmicos, são antibióticos de parede. Cefalosporina são beta-lactâmicos, são antibióticos de parede. Né? Penicilinas, monobactâmicos, do mesmo jeito, tudo antibióticos de parede. Glifopeptídeos, também antibióticos de parede. Tá? Todos eles entram ali, tá? Nessa listinha. E aí nós vamos falar, né, sobre a grande maioria deles, tá? Oi? Esses são os fármacos que o senhor cobra? Gosta de cobrar? Ali, Esses exemplos aí. essa lista, ela é uma lista de mercado mesmo, das listas eletrônicas. Vai Vai aumentar muito ainda, Jesus. Graças a Deus, vai aumentar bastante. Tá? Porque, exemplo, cefalosporinas, ali está falando geralzão. Vai ser cefalosporina de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Cada um aí tem uns 10 medicamentos em cada classe. Só cefalosporina já dá para fazer uma prova bem legal. Né? Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando. Aqui embaixo vocês percebem agora, replicação. Né? E lá temos lá, quinolonas. Né? As quinolonas agem sobre o processo de replicação. Por quê? Porque elas agem na enzima que molda toda a estrutura do DNA, aquela estrutura helicoidal. Então a estrutura helicoidal do DNA, ela é moldada através das topoisomerases ou DNA-girase, né? Então são elas que fazem toda aquela arquitetura ali do DNA. E as quinolonas interferem sobre essas topoisomerases, tirando, né, essa capacidade desse processo de estrutura helicoidal e prejudicando o processo de replicação. Tá? E aí nós temos lá levofloxacino, ciprofloxacino, moxifloxacino, ácido naridicina. Nós temos vários medicamentos que pertencem a essa classe, certo? Além desses fármacos, nós temos outros também que interferem de certa forma sobre o processo de síntese proteica, que nós chamamos, né? E aí lá embaixo nós temos lá aminoglicosídeos, macrolídeos, tetraciclinas, linfosamidas. Todos eles vão de alguma forma mexer na síntese proteica, que nós chamamos de processo de tradução. A gente está vendo um grande ribossomo ali, e todos esses fármacos lá, 1, 2, 3, 4 e 5, agem sobre o processo de tradução. Que nada mais é, a bactéria está tentando produzir uma proteína, o medicamento não deixa.
Você está entendendo? Então, tudo que a bactéria tenta traduzir de informação, o medicamento impede. Então, por isso que ele impede síntese de novas proteínas. Se a bactéria não consegue fazer síntese proteica, a gente ela não se divide. Se ela não se divide, né, gera-se um efeito, que pode ser bacteriostático ou bactericida, vai depender da concentração do fármaco e da classe que nós vamos estar conversando. Ok? Então, os aminoglicosídeos são muito usados, e aí nós vamos conversar sobre ele, vai ser, na verdade, a primeira classe que nós vamos conversar de antibióticos, tá? Aí tem neomicina, um antibiótico muito conhecido, os aminoglicosídeos, tobramicina, gentamicina, em ambiente hospitalar, amicacina, que é o mais usado em ambiente hospitalar, são aminoglicosídeos, tá? Tetraciclinas hoje pouco usados, macrolídeos são maravilhosos, principalmente para bactérias atípicas, Chlamydia, Trachomatis, tem várias bactérias atípicas, os macrolídeos têm excelente ação, principalmente parte também de cabeça-pescoço, as sinusites, faringites, amigdalites, pneumonia comunitária, tudo a gente consegue tratar com macrolídeos. E as glicosaminas também, tá? Que também são medicamentos, a clindamicina ainda também tem boa prescrição. Do outro lado, síntese de alguns metabólitos, exemplo, sulfametazol, metropino, o famoso Bactrim, Fectrim. São medicamentos também hoje ainda bastante utilizados, principalmente para tratar as enterocolites, As infecções do trato urinário também podem ser usadas, mas principalmente enterocolite a gente ainda usa bastante sulfa mais trimetropina. Outro grupo que a gente vai falar. Na verdade, eles são dois grupos, O sulfametazol, ele é uma sulfonamida, é uma sulfa. O trimetropina é uma diaminopirimidina, um outro grupo, e aí nós vamos falar separado. E lá em cima, lá no cantinho do slide, lá em cima, nós temos as polimixinas. As polimixinas foram descobertas, como eu acho que eu falei para vocês na última aula, lá na década de 60, 70, mas vieram ser amplamente utilizados só depois da década de 90. Então é uma reserva que a gente tem hoje terapêutica, principalmente a polimixina B e a colestina, são reservas que nós temos. Então, aí estão alguns grupos de medicamentos que nós iremos conversar e nós vamos acrescentar mais alguns bonitinhos aí também. Pessoal, primeira classe que nós vamos conversar, os aminoglicosídeos, tá? Vamos fazer um coffee break e depois do coffee break a gente começa aí os queridos aminoglicosídeos. Primeira classe. Organização. É isso? A vontade, acredito que aqui não tem bicho, não tem. Tadeu fica tumultuando. Viu, Maria? Primeira classe que nós vamos conversar são os aminoglicosídeos. Eles recebem esse nome porque eles têm o grupamento amino e o grupamento glicosídeo. A junção dos dois grupamentos formam os fármacos da classe. Dentro desse grupo, nós, como eu já tinha colocado para vocês, temos alguns medicamentos muito importantes, bastante utilizados.
como a amicacina em ambiente hospitalar, bastante usado, gentamicina para infecção do trato urinário, neomicina para as infecções tópicas, otológicas, né? Então, bastante medicamentos conhecidos. Okay? Eles são fármacos que agem sob síntese proteica, então não são antibióticos de parede, não há isso membrana. A função deles é interferir na síntese proteica porque eles têm uma ligação direta, principalmente na subunidade 30S do ribossomo, como a gente vê aqui no mecanismo de ação. Então, de forma bem sintética, qual é o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos? Eles inibem, né, a síntese proteica através da ligação que eles promovem à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Então, essa ligação interfere na leitura correta da fibra, né, de RNA, consequentemente interferindo na produção, né, da proteína correspondente àquela determinada fibra. Então, basicamente, o mecanismo de ação é esse. Hoje nós já temos bactérias resistentes, né, aos aminoglicosídeos, então existem bactérias que desenvolvem resistência, então de algumas cepas, que conseguem tanto inativar, né, os aminoglicosídeos, como de alguma forma também promover outros mecanismos de escape, né? Exemplo, diminuição da síntese dos canais de Porino. Aqui só mostrando, né, em relação aos sítios de ligação, subunidade 30S, 50S, eles entendem que mais na 30S, tá? Algumas literaturas condicionam que pode se ligar as duas subunidades, mas principalmente a 50S é a subunidade que tem maior interferência em relação ao mecanismo de ação. Existem enzimas que podem, né, desenvolver resistência, né, através de mecanismos enzimáticos. E o que uma enzima vai fazer em relação ao medicamento? Mudar a estrutura química dele, para que o medicamento perca, né, sua capacidade de ligação pelo seu alvo. Então pode promover uma acetilação, pode promover uma fosforilação, né, pode adenilar ele. Então, assim, dependendo da enzima, ela pode promover alterações na estrutura, né, do medicamento. Então, esse mecanismo de resistência, como a gente conversou agora há pouco, pode ser transferido de uma bactéria para outra, né? Então, além da bactéria desenvolver essa resistência, ela pode estar, né, passando essa resistência para outros micro-organismos através principalmente de processos que nós chamamos de conjugação. Aqui eu coloquei para vocês, só para a gente ter já um breve conhecimento sobre os nomes, né, de medicamentos, alguns aminoglicosídeos, tá? Professor, preciso guardar todos? Não, a gente precisa guardar aqueles que a gente tem como principal. Vou tentar assinalar aqui para vocês, né? Vou colocar aqui. Professor, todos esses que tem na piscina sempre vai ser aminoglicosídeo? Oi? Esses que tem na piscina sempre é? Normalmente sim, eu não sou muito fã, porque às vezes tem nome com fonemas parecidos, né, que não são, mas normalmente sim, tá? Normalmente sim. Então, ó, amicacina, só mudar a cor. Então, a amicacina, hoje em ambiente hospitalar é o aminoglicosídeo mais usado, tá? Então, se vocês quiserem puxar uma setinha aqui e colocar a parte hospitalar, então, a parte hospitalar é bastante usado. Não é tão comum a utilização de amicacina em ambulatório, tá? Quando nós buscamos um aminoglicosídeo de ambulatório, é mais usada a genta, principalmente em infecção do trato urinário. Okay? Então, a amicacina em ambiente hospitalar é bastante usada. Gentamicina também é bastante usada, principalmente para itu mais resistente, itu refratário, infecção do trato urinário, principalmente em mulheres. A gentamicina também é bastante utilizada para queimaduras, infecções, né, pós alguma queimadura, tá? Então a gentamicina também é utilizada.
Estou colocando algumas indicações aqui, tá, pessoal, de cada um, tá? Só para a gente ir norteando. A neomicina, né, é o principal antibiótico tópico hoje mais usado de todos os antibióticos que a gente tem. Hoje não tem nem comparação. A neomicina, falou em via tópica, ela é extremamente utilizada, tá? Então, via tópica. Então, neomicina bastante utilizada, cremes, pomadas, né? Neomicina mais bastracina. Teve gente que levou uma carrada, né, para casa, né? Neomicina mais cetoconazol, mais dexametasona, tá? Vocês estão organizados porque vocês sabem que é verdade. Aí a Alcione, professor, fecha os olhos, finge que você não é farmacêutico. Então, a neomicina, professor, aí que a gente até me perguntou assim, até colegas médicos, né? Às vezes o colega não é da especialidade dele, não está acostumado. Para escrever, então, cara, ninguém sabe tudo, gente, ninguém é Deus, não. Aí assim, Rogério, neomicina, você precisa da receita 2 vias? Não. Isso é importante para você, não precisa. Tá? Neomicina é um MIP, medicamento isento de prescrição. É o único antibiótico que saiu da lista da RDC-20, ela saiu da lista de controle. Tá? Por quê, professor? Porque teve uma grande multinacional que conseguiu, através de um estudo, provar que ela impacta pouco topicamente sobre questão de resistência bacteriana. Então ela ficou fora do controle. Tá? Neomicina bastracina não entra no controle. Então você pode, quando for prescrever, uma receitinha normal, não precisa ser 2 vias, carbonato, não está nada disso. Certo? Então essa é uma informação importante, porque impacta sobre a sua prescrição. Essa é a neomicina. Agora, só para a gente colocar aqui, ó, se você prescrever ela para uso otológico, precisa de receita em 2 vias. Olha para você ver como funciona. Os critérios. Tá? Por quê? Porque o otológico gera uma absorção sistêmica. Tá? Por quê? Porque ali é um local onde a gente tem uma boa absorção. Né? Então vai gerar uma melhor absorção. Então ali é outra situação. Agora, pele não. Né? Pomada, creme, não precisa. Essas empresas devem ser, assim, você fala, você deve ser muito doido para comprovar isso, né? Que não tem a indústria farmacêutica é um câncer no mundo. Só pode falar isso. Né? Eu sou avesso à indústria farmacêutica. Ah, professor, mas eles produzem medicamentos que salvam vidas. Né? Eles produzem medicamentos que eles ganham muito dinheiro. Né? Então eu sou totalmente avesso à indústria. Não vejo a indústria como um local que busca cura. Ela, se ela puder trazer só algo paliativo, ela vai trazer algo sempre paliativo. Eles querem deixar a população refém deles mesmos. Tá? Então eu sou muito avesso à indústria, o pensamento hoje da indústria. E se vocês quiserem ler sobre o tema, nem é um farmacêutico que escreve, é um grande médico, é o maior pesquisador médico da área do país e do mundo. Ele já foi da ONU, já foi da OMS, diretor da OMS é um brasileiro, o Dr. Bermudes. Tá? Vocês pesquisem os livros dele, ele falando sobre a indústria, sobre patentes, sobre acesso a medicamentos. Vocês vão ver o que ele fala da indústria. Então não é o Rogério, é só simplesmente um dos maiores pesquisadores da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, um cara conhecido no mundo inteiro. Aí vocês vão ver os livros dele, o que ele fala a respeito. Né? Então, eu sou muito avesso da indústria, porque eu acho que ela poderia fazer algo muito melhor em relação à população. Tá? Então, cuidado com isso. Prescrição de creme e pomada, prescrição de solução otológica. São 2 situações que requerem prescrições diferentes. Tá? Professor, por quê? Porque tem muita neomicina em solução otológica pública. Tá? É um dos antibióticos mais usados, tá, para as infecções otológicas. E, por último, aqui eu quero destacar também a querida tobramicina. Vamos deixar bonitinho aqui do lado. Quem aqui tem vontade de ser oftalmo? Quem for oftalmo vai usar muita tobramicina. Né? Tem muita colírio e pomada. Ninguém quer ser oftalmologista. Coitado dos pacientes que precisavam de oftalmo. Vai ser uma extinta, né? Extinção de oftalmologista. Tem especialidade que eu pergunto assim, já sabendo as respostas, né? Porque eu sei que é pouca gente que quer usar, né? Exemplo, patologia. Quem quer ser patologista? Ninguém. Aí já pegou, né, professor?
Agora, exemplo, você começa a perguntar assim, ó, cardio, né? Cardiologista, neurologista, aí começa a aparecer ginecologia, obstetrícia. Ninguém entendeu? Se eu fizesse medicina, era a minha especialidade. Radiologista? Não, então a tobramicina, se vocês quiserem até anotar o nome, é muito conhecido pelo nome comercial até. A tobramicina. Tobramicina, velho. Tá lá no slide lá, tá claro, tá não errado. Não, eu tô sem óculos. Ah, tá sim. É porque você está cuidando, como eu assinalei lá, eu não sabia que você estava enxergando. Então vamos lá, tobramicina. Então ela vem com o nome comercial Tobrex, tá? T-O-B-R-E-X. Tobrex, muito conhecido. E muito prescrito mesmo, né? Um dos colírios mais prescritos, Tobrex. Pode ser colírio, pode ser pomada oftálmica. Gente, pomada oftálmica e pomada para uso top, pele, gente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Vou dar uma informação aqui para vocês. Informação prática do dia a dia. Uma vez chegou um colírio, e o médico colocou assim, ó, pingar uma gota no ouvido esquerdo. Pode? Pode. Porque a solução oftálmica é extremamente estéril, apirogênica, pH extremamente bem regulado e não causa problema no aparelho auditivo. Pode, não tem problema. Agora, eu posso pegar uma solução otológica e pingar no olho? Jamais. Então, assim, é claro que isso é uma exceção. O colírio ele é feito bonitinho para o globo ocular, né? Mas é uma exceção e o médico buscou, não tem problema. Eu, como farmacêutico, dispenso, não vejo objeção. Né? Conhecendo toda a parte farmacotécnica, de produção, de tecido que está sendo, não tem problema nenhum. Tá? Não vejo um erro. Agora, o otológico, para utilizar no jamais. pH, já ao contrário, já não é bem regulado. As soluções otológicas não precisam ser apirogênicas, não precisam ser totalmente estéreis, então você pode causar algum problema. Gente, o olho é um local de absorção absurdo. O grau de absorção que ele tem é absurdo. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, né, com a parte dos olhos, o maior cuidado com o que a gente usa. Certo? Então, o Tobrex. Tem também o Tobradex. O Tobradex, ele vem com dexametasona. Então, aí é tobramicina mais dexametasona, tá? Então, só para colocar para vocês aqui, né, os principais medicamentos, só para vocês irem guardando aí, quem sabe a sua pergunta, né? Agora, vamos tomar muito cuidado aqui com as indicações, eu preciso de atenção de vocês, porque senão vocês vão falar besteira na prova, e eu vou ter que, com dor no coração, dar um 0 para vocês, eu não quero isso, ó, né? Então, jamais, com certeza. Então, vamos lá, ó. O que significa indicação clínica? Significa que esse grupo farmacológico ele pode ser utilizado para essas situações específicas. Mas isso não afirma que vai funcionar. O que disse eu trato uma antibiótico terapia para um determinado tecido, para uma possível infecção? O que vai determinar se vai ter resultado farmacológico ou não? Diversos fatores. E o principal deles? Se a bactéria é suscetível ou não. Porque, exemplo, senhor, eu falo, os aminoglicosídeos eles podem ser utilizados para furunculose. Pode. Posso usar neomicina tópica, posso usar gentamicina tópica para tratar furunculose. Não é a primeira escolha. A primeira escolha é mupirocina. Mas é uma opção? É uma opção. Não estou falando que é a primeira, é uma opção. Agora, para que o medicamento realmente tenha eficácia farmacológica, essa bactéria tem que ser suscetível, ela tem que ser sensível à presença do antibiótico. E eu consigo afirmar isso, sem uma cultura, eu não consigo. Então, eu posso usar, pode funcionar ou não. Então, a indicação clínica é só para mostrar que
as possíveis bactérias que acometem infecção nesse determinado local, normalmente elas são suscetíveis a determinados antibióticos. Determinados tecidos, eles têm uma boa penetração e perfusão de determinado antibiótico. Isso demonstra que ele é eficaz para aquelas determinadas infecções. É basicamente isso. Não dá o Tadeu falar assim, ó, o antibiótico A pode ser utilizado para infecção do trato urinário se o antibiótico A não perfunde no trato urinário. Você está entendendo? Então a indicação é a demonstração que o medicamento perfunde, que ele tem bom espectro de ação sobre as bactérias que acometem a infecção naquele local. É isso que eu preciso entender. Mas não é uma certeza que terá resposta. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, ó, tratamento de infecções ósseas, osteomenites, queimaduras, né? Eu falei, a gente usa bastante genta, né? Meningites, otite média aguda, tanto que a gente utiliza, né, neomicina lá em soluções otológicas, né? Exemplo aqui, ó, sinusite. Sinusite a gente não usa muito aminoglicosídeos, mas é uma opção? É uma opção. Aí se eu te pergunto, é a primeira escolha? Não, professor, não é a primeira escolha. A primeira escolha para sinusite, penicilinas, né, ou macrolídeos, tá? Normalmente a gente utiliza muito mais penicilinas e macrolídeos. Amoxicilina com ácido flavulânico, azitromicina, né? Normalmente a gente utiliza mais para tratar a sinusite bacteriana, tá? Então, mas é uma opção? É uma opção. É uma opção que a gente tem, mas é a primeira escolha? Né? Tá? Quais desses é a primeira escolha, professor? Para sinusite? Não, para... Dos aminoglicosídeos? De critério de escolha, eu não coloco eles como primeira escolha para basicamente nada. Professor, por quê? Porque eles são antibióticos que trazem muitos efeitos colaterais. Então, se eu for colocar ele como primeira escolha, seria para infecções tópicas, né? Pele, beleza, show de bola, neomicina, muito bom. Aí sim. Agora, sistêmico, para nada. Sempre eu vou buscar penicilinas, macrolídeos, né? Vou colocar na frente de cefalosporinas, para depois pensar. Porque aí você vai ver nas reações adversas, efeitos colaterais, os aminoglicosídeos causam nefrotoxicidade, ototoxicidade, neurotoxicidade. Então, esse é um problema. Exemplo, se o paciente está usando uma amicacina, e aí quando ele vai falar assim, ele está perdendo a audição. A ototoxicidade causada. Você está lá usando lá uma amicacina, quando você vai olhar a ureia e creatinina do cara, está aumentando. Está causando uma nefrotoxicidade. Então, assim, são medicamentos que têm alguns probleminhas aí. Mas problemas que você consegue conduzir como médico sem maiores consequências, né? Retira o medicamento, né? E aí o problema é revertido sem maiores danos, ok? Infecções de pele, como nós colocamos aqui, infecções urinárias. Na infecção urinária, principalmente infecção refratária, infecção recorrente, né? Então, itu recorrente, né? Paciente que tem, né, infecção urinária uma atrás da outra. Tá? Então, normalmente, por quê, professor, recorrente? Porque normalmente é infecção urinária, comunitária, por bactérias que não é resistente, a gente tem penicilinas, temos cefalosporinas, temos medicamentos que têm menos efeitos colaterais, então para a gente utilizar. Tá? Mas nas infecções refratórias, a gentamicina é uma opção. Normalmente, gentamicina 160 mg, a gente usa acima de 160. Acima dessa concentração. Endocardites também pode ser utilizado, mas também não é a primeira escolha, tá? Mas pode ser utilizado, okay, para os tratamentos. A conjuntivite, aí sim é uma ótima opção, tá? É uma das primeiras escolhas para tratamento de conjuntivite, junto com a ciprofloxacina, monofloxacina, a gente usa bastante para conjuntivites. Deixa eu ver o que mais, infecções cutâneas, né, estão muito dentro ali das furculosas, também pode ser utilizado. Então, só para trazer algumas informações aí para vocês, tá? Aqui um outro ponto importante, lembra da nossa aula passada, os pontos que eu coloquei no quadro que vocês precisam estudar. Lembra? Lembra, Tadeu? Lembro, sim, senhor. Você não está lembrando nem do café, Tadeu. Olha, Tadeu. Ele falou assim, o Tadeu não está lembrando não, professor. Então vamos lá, ó. O que nós colocamos de tópico na aula passada? Todo mundo pega o caderno aí, todo mundo agora. A anotação de vocês. Qual o roteiro que nós fizemos de estudo?
Roteirinho que eu coloquei para vocês. Classe. Que classe que nós estamos estudando agora? Aminoglicosídeo, pronto. Mecanização. Mecanização. Qual que é a mecanização deles? Precisa ligar as substâncias proteicas, se liga a unidade de 30S, interfere na transcrição da fibra. Entendeu? Indicação clínica. Colocamos ali alguns principais. Né? São reações adversas. Olha, efeitos colaterais que são as reações. Tá aqui. Então, assim, pega o roteiro. Nós estamos respondendo as perguntas. E só é isso que você precisa ir fazendo, respondendo as perguntas. Na medida que a aula está passando, você já está fazendo seu roteiro de estudo, gente, já está tudo prontinho. Então você vê que está basicamente até na ordem que eu coloquei lá no quadro, entendi. Então, se você tiver atenção, você sai daqui já com um monte de informação. Aí o que que acontece? A pessoa não faz essa organização, depois fica perdidão. Meu Deus do céu, professor. Gente, se na aula você já sai da aula com 90% do que você precisa para a prova. 90% a 95%. Já está tudo os slides, o material, nas anotações. Tá? Então, na verdade, às vezes você se perde à toa. Né? Então, vamos lá. Ó. E preste bem atenção. Muitas coisas estão em negrito já. E se você for assim, né, um cara, eu vou falar que nem lá no militar, quando eu fui do exército, pisurado, né, se tiver um cara maceteado, você já vai, caraca, o professor colocou em negrito algum negócio bem aqui. Ou ele está querendo me matar, conduzir ao erro, ou ele está querendo me conduzir com acerto. Mas quando eu sou professor bonzinho, eu estou te conduzindo com acerto, filho de Deus. Né? Então é para você entender que isso aqui é o principal. Tá? Isso aqui por quê? Porque é o mais grave. Porque, exemplo, todo antibiótico causa algum desconforto gástrico. Gente, desconforto gástrico é comum dos antibióticos. Beleza? Então você pode falar assim, professor, se eu não sei nada de antibiótico, se eu perguntar alguma reação de antibiótico, você vai colocar desconforto gástrico. Você vai colocar desconforto gástrico, eu não sei nada. Não lembro nada, professor. Aí eu vou lá e coloco desconforto gástrico. Você já acertou alguma coisa. Não fica com zero, você está entendendo? Então você já colocou informação. Por quê? Todo antibiótico, de alguma forma, ele traz algum desconforto gástrico. Né? É muito padrão deles, tá? Causar náusea, causar enjoo, vômito, diarreia. Né? Então, assim, eles podem trazer esses efeitos. É comum deles. Pode perguntar. Eu estava vendo vários casos de bloqueio muscular Sim, também. Aí depende muito da classe, né? Então, ó, ototoxicidade é muito comum dos aminoglicosídeos. Isso já não é comum dos antibióticos, é específico deles aqui. Tá? Então, é um efeito dos aminoglicosídeos, né? Perda de audição, sensação de tamponamento dos ouvidos. Essa sensação de tamponamento que a gente vê, né? O paciente relata, tá? Eu já peguei paciente. Professor, o que fazer, professor? Gente, suspender o medicamento. Suspende, o paciente normalmente ele tem um retorno da audição normal, tá? Suspende o medicamento, troca por outro fármaco. Nefrotoxicidade, né? E aí você vai ver principalmente por aumento da ureia e creatinina ou situações mais graves, né? Hematúria, tá? Ou aumento ou diminuição do volume urinário. Neurotoxicidade, né? Podendo levar o paciente a náuseas, vômitos, tá? E via oftálmica, toca, prurido, vermelhidão, edema, outros sinais de irritação. Hipersensibilidade. Qualquer estrutura química pode gerar hipersensibilidade. Agora, é comum dos aminoglicosídeos causar hipersensibilidade? Não. Tá? Quais são os antibióticos, professor, que mais causam hipersensibilidade? Penicilinas. As penicilinas, elas têm uma grande capacidade de gerar hipersensibilidade. Por quê? Porque a penicilina é uma substância extremamente alergênica. Né? Então, quando a gente pensa em alergia, né, o paciente tem algum problema, normalmente é pegar as penicilinas, principalmente a penicilina benzatina, a famosa benzetacina, certo? Como que eu trato esses efeitos colaterais? É sempre com a retirada? Sempre com a retirada. Não é interessante eu permanecer com a fármaco, os outros fármacos para combater aquelas. Não é legal. Tá? Porque assim, ó, o que eu preciso entender? Existem interações medicamentosas e efeitos colaterais que você consegue manejar tranquilamente. Ah, professor, o cara está com desconforto gástrico, permanece com o antibiótico, continua utilizando, sem problema nenhum. Não é o cara que está com um pequeno desconforto gástrico, você vai parar o medicamento. Agora, exemplo, o paciente está reclamando que não está conseguindo escutar nada. Né?
Ou a ureia, a creatinina do cara saiu lá, a creatinina dele, a ureia dele de 30 e subiu lá para 90, 100. Você não vai deixar o medicamento. Você está entendendo? Então, assim, existem condições que você tem que retirar e trocar, e outras não. Você segue com o medicamento sem nenhum problema, tá? Aí, assim, ele pode gerar um dano maior, no paciente, tá? Principalmente, não é nem tanto a toxicidade, em relação à nefrotoxicidade, você pode causar uma lesão renal no paciente, às vezes o paciente já tem um comprometimento que você não tinha verificado, pode causar um dano maior, pode acontecer sim. E eu vou ser bem sincero, gente, né? Assim, isso acontece muito em ambiente hospitalar, principalmente, né? Assim, muito, por quê? Por causa da correria, exemplo, você pega um hospital do bar, 600, 700 leitos, e aí um monte de médico, e aí uma rotina de troca entre médicos muito grande, muita coisa passa despercebida, que às vezes não consegue ser, né, bem visto, bem manuseado, e aí acaba o paciente tendo problema com o uso de medicamentos, tá? O grande problema nosso é que os medicamentos ainda não são encarados como eles deveriam ser, como drogas, né? A gente encara muito medicamento como uma substância que traz benefício para o paciente, e a gente não trata ele como droga, né, que é como a gente deve tratar medicamento. E só para lembrar, vocês vão ver muito essa semana falar sobre isso, tá, gente? Os jornais vão falar muito, né, sobre drogas essa semana. Essa semana vai ser a semana, porque dia 5 de maio é o Dia Mundial do Uso Racional de Medicamentos. É um dia de alerta da OMS. Por exemplo, só hoje eu vou gravar acho que umas 5 entrevistas agora sobre isso aí. É uma loucura. O conselho lá de farmácia fica um inferno para falar desse negócio de uso racional de medicamentos. Então, assim, vocês vão ver muito, tudo quanto é lugar, povo falando, o jornal falando sobre isso aí. Outra perguntinha que a gente ficou de colocar lá e de responder, as interações, tá? Interação medicamentosa, gente, é o pior tema da farmacologia. Para mim é o pior tema. Professor, por que você fala que é o pior tema? Porque é humanamente impossível você decorar tudo, gente. Se você me perguntar assim, tem gente às vezes me pergunta, olha, o medicamento está interagindo, não sei. Sei lá, não sei. Tem que dar uma olhada, pesquisar, não sei. Realmente não sei. Porque é impossível você guardar todos. Você guarda os principais, os mais relevantes, que a literatura pontua mais. Agora, todos, nunca você consegue guardar. Então, o que o médico precisa ter em mãos? O conhecimento de saber que existe. É isso que você tem que ter. Não dá para o Guilherme deixar sem passar despercebido. Ele não ter essa noção de avaliar. Né? Ele é médico e ele sabe que o paciente tem outro médico, é o Tadeu. E ele nunca questiona o paciente sobre se o Tadeu não prescreveu ou não algum medicamento. Não questiona o que o senhor está usando já. O seu médico fez alguma prescrição? Toda vez que o senhor vier ao consulta, por favor, traga as receitas do seu outro médico. Trata o que você traz o que você está usando. Né? Ou você tem um contato com o seu colega que também é médico paciente. Exemplo, ele é o proctologista, o outro lá é o geriatra. Né? Certo? A especialidade minha mas ele é o tá entendendo? E aí os dois precisam estar em contato. Tranquilo, pessoal? Porque ele não tem essa comunicação. Né? E aí, se não tem essa comunicação, é óbvio, gente, que vai acontecer 1000 vezes. Eu já peguei paciente. Já contei essa história para vocês. Foi a mais absurda que eu vi. O paciente tomando 2 propanolol. Um estava lá com o nome comercial Inderal, o outro estava o genérico, só com o princípio ativo. Então, o senhorzinho, coitado, era 2 medicamentos. Um nomezão grandão está o quê? Inderal. Então, para ele, esse aqui é o Inderal. E o outro está escrito o quê? Propanolol. Então, para ele, esse aqui é o propanolol. Só que embaixo do nome Inderal está lá propanolol também. Então, ele estava tomando 2 propanolol de 80 mg. O cara estava braquicárdico, né? O batimento cardíaco dele, né? O senhorzinho vinha para a farmácia de olho fundo, coitadinho. Né? E ele não sabia por quê. Ele estava tomando os medicamentos muito dobrados. Porque um médico passou por um nome comercial, o outro passou pelo princípio ativo e ele estava comprando os medicamentos dobrados. E ele estava tomando os medicamentos dobrados. Tá? Então a interação muitas vezes acontece por isso. E por causa de hábito. Por isso que eu falo muito do idoso com vocês. O idoso é um serzinho teimoso. Idoso, ele é teimosinho. Gente boa que só, mas teimoso, né? Eu amo atender idoso, eu sou apaixonado por atender idoso, né? Porque você bate papo, é uma resenha doida, né? Você fica lá, resenhando com ele, conversando, e é bem legal. Só que ele é teimoso. Enquanto ele não confiar em você, entendeu? Eu juro, pessoal,
ó, tem gente que já chegou assim na farmácia comigo e fala assim, doutor, será que esse médico precisa certo? Tá certo mesmo? Eu não confio muito no médico não. Aí imagina se eu não tenho responsabilidade, você está entendendo? Se eu não, né, não entendo que o médico é a pessoa que tem a capacidade de prescrição, né? Vou mexer não, vamos lá olhar, e aí você dá uma moralzinha para ele também, para ele se sentir abalado, né? Mas aí você vai falar, não, o médico fez tudo certinho, então o que eu vou mostrar para o senhor? Então assim, o idoso é isso, ele é confiança, né? Então por isso que a gente tem que ter esse senso. E aí ele toma 1000 chá, ele toma um monte de plantinha, um monte de coisa, e muitas vezes tudo que ele toma, quem foi lá no Projeto Salo viu aquela banca de fitoterápicos que a gente fez, tudo aquilo ali era diurético, gente. Aquelas plantas, a maioria ali, os fitoterápicos, tinham função diurética. Então, muitos ali interagem com uma outra coisa. Então, você tem que saber, é justamente por isso que a gente colocou lá, para explicar, principalmente para os pacientes mais idosos ali, porque eles tomam muito. E aí eu já colocava as meninas para explicar, falar das plantinhas lá para os pacientes. Porque eu sei que eles têm em casa. Tanto que teve uma senhora, não, tem tudo isso em casa. Ela tinha tudo em casa. Quase que eu fui lá, né, para tirar um pouquinho, para aumentar a nossa quantidade lá, né, roubar lá na casa dela um pouco. Certo? Então aqui, ó, as interações principais que eu coloquei para vocês, ó, anfotericina B, bacitracina parenteral, cefalotina, que é uma cefalosporina, né? Então, alguns medicamentos importantes. Olha aqui um diurético, furosemida, né? Diurético de Alce, diurético super potente, tá? Ó, vancomicina, um glicopeptídeo, também é um medicamento extremamente importante. Então pode aumentar a capacidade de ototoxicidade ou nefrotoxicidade. Então a administração também com anestésicos, por inalação ou bloqueador de neuromusculares, pode potencializar o bloqueio neuromuscular. Então são situações que a gente precisa verificar e avaliar para não causar dano, não causar consequências maiores ao paciente. Então é isso que a gente precisa olhar, monitorar, saber que pode acontecer, né? Exemplo, esse dia eu estava conversando com um colega, eu que até é técnico de enfermagem, e ele colocando anestesia. O paciente estava tomando medicamento, o paciente chegou de urgência, entrou com anestésico, não fez o efeito porque teve interação com o medicamento que estava, o paciente broncoaspirou, foi parar na UTI. Então você está entendendo a interação do medicamento, foi fazer o paciente parar na UTI, poderia ter matado o paciente. Então assim, tudo por quê? Porque é questão de interação. Então, a interação medicamentosa é um tema chato, que envolve a gente guardar muita informação, mas extremamente relevante. Por quê? Porque as pessoas usam muito droga hoje, principalmente no Brasil. O Brasil é um país de terapia estritamente farmacológica. Se o cara vai numa consulta e o médico não passar o medicamento, o médico não presta. Então, assim, o cara já vai para a consulta querendo uma droga. Ele já vai nessa ansiedade. O que o médico vai me passar de medicamento? Então, essa é a nossa realidade, né? Então, infelizmente, nós estamos nessa situação. Okay? Posologia, normalmente eu não cobro em prova. Por quê? Porque se a gente ficar batendo aqui em posologia, em protocolo, posologia, protocolo, a gente acaba não falando do básico. Tá? Então, eu deixo a parte de posologia para a clínica. E já falei para isso 1000 vezes para os professores de 4º ano. Porque não dá tempo de eu sair do 0 ao 100 aqui, né? Então, lá vocês vão ouvir muito a questão de protocolos, né, questão de posologia, né, e eu espero também uma hora, talvez, quem sabe, né, ter uma disciplina de farmácia clínica com cálculos de medicamento, que aí a gente consegue ver essa questão de cálculo, de ajuste de dose, até avaliação mesmo de depuração. Às vezes o paciente está com um dano renal, a gente pegar coerência, fazer ajuste, né, e adequação de medicamento para pacientes renais, dá para fazer. Mas aqui a gente não consegue ter tudo isso. Mas eu coloquei para vocês, só para compreensão, então a posologia, né, aqui no caso da gentamicina, né, e ela tem tanto parte tópica como injetável parenteral. Né, normalmente a partir de 600 mg, 60 mg, perdão, podemos estender até 280 mg a dose. Aqui a nossa segunda classe do dia. Pode falar. Porque não podemos o espectro de ação. O espectro de ação entra aqui, ó. Tá? Porque eu não coloquei para vocês, né? Dentro do espectro de ação que a colega colocou, gente, a gente tem muito assim, ó. Dentro dos aminoglicosídeos, qual que é o melhor espectro deles? Os gram-negativos, né? Eles pegam muito bem gram-negativo, mas eles pegam alguns micro-organismos gram-positivos também.
Então, os aminoglicosídeos têm um espectro um pouco mais estendido. Não são classificados como antibióticos de amplo espectro, tá? Mas eles têm um espectro, sim, tanto sobre bactérias gram-negativas como gram-positivas. Mas o principal alvo dos aminoglicosídeos são as gram-negativas, tá? Eles pegam muito bem bactérias gram-negativas, tá? Mas, como eu falei, também são utilizados para bactérias gram-positivas. Exemplo, as bactérias que causam endocardite são mais gram-positivas. As bactérias que causam as furunculoses são mais gram-positivas. Infecções bacterianas cutâneas são mais gram-positivas. Agora, exemplo, a gente pega as infecções urinárias, são causadas por bactéria gram-negativa. Escherichia coli, Proteus, Klebsiella pneumoniae, Morganella, Moraxella, tudo é gram-negativo. Né? Então, consegue pegar dos dois lados, né? Tá? Agora aqui nós vamos entrar dentro dos carbapenêmicos. Tá? Os carbapenêmicos é um grande grupo que nós chamamos de beta-lactâmicos. Tá? Um grupo dos beta-lactâmicos. Professor, como assim? É aquela questão do organograma que eu sempre falo para vocês, que dá para vocês fazerem e facilita o estudo de vocês. Vou mostrar aqui no quadro que vai ajudar a vida de vocês. Ó. Deixa eu colocar ali. Senão vocês começam a se perder, né? E aí ninguém pode se perder não, senão lascou. Perdeu. Se alguém estiver se perdendo, ninguém pega na mãozinha dele. Só não deixe ele te desviar, pelo amor de Deus. É isso, pessoal? Segura na mãozinha, o cara te desvia. Ó, muita calma nessa hora, hein? Vamos lá, assim, ó, antibiótico. Certo? Antibióticos. Antibióticos fica... Existe algum grupo acima dele que ele é ligado? Existe? Sim ou não? Existe, pessoal, os antimicrobianos. Porque quando o conceito de antimicrobiano, ele é muito amplo, né? Se a gente for, o que são os antimicrobianos? Eles acabam falando de antibiótico, antifúngico, antirretrovirais, né? Então, existe normalmente um conceito acima. Quando a gente fala de antibiótico, é mais bactéria, a gente está mais ligado à bactéria. Apesar que esses conceitos são muito contraditórios, né? Mas vamos lá, ó. Se a gente puxar aqui, dentro do grupo de antibióticos, nós temos lá os beta-lactâmicos. Então, beta-lactâmicos são antibióticos. Aí dentro dos beta-lactâmicos, ó, nós temos lá, nós vamos começar a conversar, carbapenêmicos. Só que também nós temos as cefalosurinas e nós temos as penicilinas. Aí eu venho aqui, ó, quem são os carbapenêmicos principais? Ertapenem, meropenem e imipenem. Cefalosporina, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Exemplo, cefalexina, cefaclor, ceftriaxona, cefepime, cefatorolina. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, penicilinas naturais, benzilpenicilina, benzatina, aminopenicilinas, amoxicilina, carboxipenicilinas, piperacilina, inibidores de beta-lactamase, sulbactam. Você está entendendo? Então, dessa forma, eu consigo ter uma compreensão melhor. Porque quando eu for estudar, o que eu faço? Eu, Rogério, certo? Eu tenho dificuldades, então eu preciso, as coisas na minha cabeça têm que ter sentido. Tadeu, se não tiver, eu não decoro, não consigo guardar. Eu já falei isso para vocês, ou eu aprendo ou não aprendo, não existe meio termo. Ou eu não sei nada e estou lascado, ou eu vou conseguir entender muito bem. E você vai me perguntar 10 vezes, eu sempre vou lembrar aquilo. Então na minha cabeça é assim. Agora tem gente que facilmente decora, ele lê 2 vezes, guarda tudo.
Não é assim, pessoal? Tem pessoa que tem facilidade? Eu não tenho essa facilidade. Mas depois que eu conseguir entender esse mapa na minha cabeça, eu sempre faço assim, ó. O cefepime é uma cefalosporina de quarta geração. Está dentro do grupo dos beta-lactâmicos, que é um antibiótico. Beleza? Então, eu consigo fazer sempre o processo inverso. Eu inverto tudo. Aí eu vou lá assim, ó. A amoxicilina, ela é uma aminopenicilina, que ela está dentro de um outro grupo, que são chamadas de penicilinas, que também é um beta-lactâmico, tá? Que está no maior grupo lá, que é os queridos antibióticos. Certo? Então eu sempre vou direcionando. Então isso facilita. Professor, por que facilita? Ó, eu vou dar um bisu para vocês assim, ó. Todos os beta-lactâmicos são antibióticos de parede. E a maioria dos antibióticos de parede agem sobre as PVPs, num processo que é a transpeptidação do peptídeo glicâmico. Então, exemplo, se eu perguntar o mecanismo de ação de qualquer um desses medicamentos, todos eles é muito similar. Todos eles interferem sobre a parede bacteriana. Com algumas pequenas diferenças, mas todos eles agem de alguma forma na transpeptidação do peptídeo glicâmico, interferindo sobre a formação do peptídeo glicâmico de parede. Beleza? Então, todos eles, de alguma forma, não deixam a bactéria formar o peptídeo glicâmico. Não formando, a bactéria perde o equilíbrio osmótico e ela morre. Beleza? Então, fica muito mais fácil, né? Eu pegando um grande grupo, já ligo ele ao mecanismo de ação, qualquer nomezinho desse que aparecer, eu sei que vai estar dentro desse mecanismo, tá? E sempre olhando o medicamento, ligando a classificação, os grupos, né? E sabendo que está dentro do antibiótico. Então isso fica muito mais fácil de guardar. Certo? Tranquilo? Então tentem fazer esse mapinha aí. Talvez, quem sabe, ajude a vida de vocês, né? Professor, o seu estaria aonde? Aí eu tiraria ali, se eu vou fazer o... Se eu vou fazer o... Aqui, né? Eu puxei beta-lactâmicos aqui, né? Aí eu faria ele para cá. Aminoglicosídeo. Aí eu colocaria os nomezinhos. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor assim. Deixa eu bater foto mesmo. Mas também é Não, mas é só for um rascunho, gente. Eu não anotei não. Depois eu faço um comentário, só para mostrar para vocês como vocês organizam, tá? Peraí, deixa eu apagar aqui. Aí eu vou fazer aqui melhor. Não fiquem desesperados não, eu quero ver vocês desesperados. Depois da minha nota ali é que As próximas três que a gente vai estudar são os beta-lactâmicos, professor? Sim. Nós vamos falar carbapenem, cefalosporina e depois penicilina. Ó, vamos lá então, ó. Muita calma nessa hora. De novo. Antibiótico. Aí para ter sentido a sua pergunta, tá, amigo? Ó, aí eu faço assim, ó. Antibiótico de parede. Porque como você quer falar de vários, aí eu prefiro separar assim. Antibióticos que agem sobre síntese proteica. Lembrando. Né? Aí eu separo assim. Aí o que eu faço? Ó, dentro de parede eu tenho beta-lactâmicos, glicopeptídeos, aí dentro do beta-lactâmico é todo aquilo que eu fiz. Vocês estão entendendo? Aí eu vou lá. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. E aí tudo aquilo que eu fiz. Aí glicopeptídeo. Vou lá e coloco o nome dos medicamentos. Vancomicina,
teicoplamin. Aí antibióticos que agem sobre síntese proteica. Aí entra o aminoglicosídeo do meu amigo. Aminoglicosídeos. E aí eu puxo o nomezinho dos medicamentos. Só que só tem eles? Não, macrolídeos. Aí eu puxo o nomezinho dos medicamentos. Tem outros, tetraciclinas. Aí puxo o nome dos medicamentos. Aí lincosamidas. Puxo o nome dos medicamentos. Aí vem lá, membrana. Polimixinas. Aí puxo os medicamentos. E aí eu vou indo. No final eu consigo. Então essa posição antibiótica É por isso que eu amo farmácia. Antibiótico e cardiovascular. Com toda a graça do Senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Senhor. Pessoal, depois que eu passar, eu faço esse mapa, apesar de não ficar pintado, mas eu faço ele em 2 aqui. Liga o Luiz rapidinho. Vamos em cima e teicoplamin. São os 2 dentes. Tá? Beleza? Pessoal do céu, muita coisa, pessoal. Olha aqui, oftalmologia, ela não falou, agora que eu vi na camisa dela. E você não teve coragem de falar, e você participa da liga. Não. Por isso que eu não quero. A liga te fez a não querer oftalmologia. Foi Deus. Pessoal, então, esse é o primeiro grupo dos beta-lactâmicos. Tem literatura que quando traz os beta-lactâmicos, eles falam mais das penicilinas e cefalosporinas. Às vezes não citam tanto os carbapenêmicos. Porque os carbapenêmicos é uma reserva terapêutica. Tá? O carbapenêmico é uma reserva, é um grupo de fármacos de reserva. Tá? Então eles hoje ainda são uma alternativa para as bactérias mais resistentes. São medicamentos de alto custo, tá? São medicamentos mais caros e utilizados para infecções por bactérias mais resistentes, ok? Mas, todavia, estão dentro do grupo dos beta-lactâmicos, sim, fazem parte desse grupo. Espectro de ação, né, que é a pergunta da menina. Eles agem melhor sobre bactérias gram-negativas, tá? Eles têm um espectro de ação muito melhor sobre gram-negativas. Eles têm pouca ação sobre bactérias gram-positivas ou até mesmo nula, tá? Então eles não são muito bons para bactérias gram-positivas. Então o seu grande alvo é as gram-negativas. E aí a gente vê nomezinhos de bactérias mais, como eu posso colocar assim, suscetíveis a ter resistência. Seria, ó, Acinetobacter, principalmente o Baumannii, né, é uma bactéria que desenvolve muita resistência. Pseudomonas aeruginosa, que também é uma outra bactéria que desenvolve muito de resistência. Klebsiella pneumoniae, que também é uma bactéria que carrega muito gene de resistência. Então, os carbapenêmicos, eles são antibióticos, né, para essas bactérias mais resistentes. Então, você não vai ver muita prescrição em ambulatório. Olha, o paciente está com vou receber aqui um ertapenem. Não. Raramente você vai ver esse tipo de pressão em ambulatório, é mais questão hospitalar. Quando eu falo mais, gente, eu não estou restringindo, eu só estou colocando onde se utiliza mais ou menos. Eu não estou querendo dizer que no teu ambulatório nunca vai chegar um antibiograma de um paciente que muitas vezes vai ter que usar sim um carbapenêmico. Porque, exemplo, eu trabalho com microbiologia de ambulatório e eu já liberei diversos antibiogramas onde o paciente só tinha como opção carbapenêmico, às vezes nem carbapenêmico já tinha mais. Né? Então, isso pode acontecer também em ambulatório, certo? Então, como eu coloquei para vocês, são antibióticos de parede, está dentro dos beta-lactâmicos, e por ser um beta-lactâmico de parede, né, eles também têm uma situação peculiar. Né? Por quê, professor? Porque a via de administração, eles são antibióticos de via parenteral, certo? Então, os carbapenêmicos são antibióticos que hoje nós temos como alternativa de administração a via
parenteral, né? Não são medicamentos de via tópica, não são medicamentos de via oftálmica, né, ocular, não são medicamentos de via otológica, não são medicamentos de via oral, são medicamentos de via parenteral. Tá? Em relação ao mecanismo de ação, eles agem, né, principalmente tem como alvo as TBPs, que estão envolvidas no processo de transcriptidação do peptídeo glicano, como o slide está mostrando. Então, o sítio de ligação dos carbapenêmicos é similar ao sítio de ligação das penicilinas e das cefalosporinas. Então, a partir do momento que eles se ligam, eles impedem que a bactéria forme ali a parede, tá? Então, impede essa formação da parede e, consequentemente, mexe no equilíbrio, controle osmótico da bactéria. Tá? Por isso, todo beta-lactâmico é bactericida. Né? Então, falei em beta-lactâmico, ele tem ação bactericida. Beleza? Ah, professor, o senhor falou que a dose é muito importante. Sim. Aquele é a complementação do conceito. Mas, de praxe, né, os beta-lactâmicos são bactericidas. Beleza? Bactericida. Tá? Então, eles têm ação bactericida. Então, esse é o principal efeito, né, quando a gente vai avaliar bacteriostático e bactericida, os beta-lactâmicos são bactericidas. Oi. Qual é a diferença da via oral para a via parenteral? Em relação ao uso de antibiótico, biodisponibilidade, né? O índice terapêutico você consegue gerar. Normalmente a via parenteral você consegue uma biodisponibilidade bem melhor, né? Uma distribuição bem melhor. A administração e gestão dela, a parenteral para colocar direto? Ah, não, você está falando em relação à via mesmo. Ah, tá, você estava falando em relação à ação. Não, a via parenteral é tudo que a gente não vai pela via convencional empérica, né? Então, exemplo, a via intramuscular é uma parenteral, via endovenosa é uma parenteral, intraarticular, subcutânea, intraderme, todas são parenterais. Tá? Sublingual? Não, a sublingual é considerada uma via empérica, né? Ela ainda é considerada entre as vias corais. Okay? Bucal, sublingual, a absorção intestinal e a absorção gástrica, tudo via empérica. Aí a via retal também tem os mesmos passos da via empérica, né? Porque, exemplo, a via retal também tem mecanismo de primeira passagem, ela entra aí. Aí o restante fora parte do parenteral, tá? Então, dentro dos mecanismos de resistência, vocês acho que perceberam, né, que eu coloquei assim para vocês, ó, os fármacos carbapenêmicos são uma reserva terapêutica, não foi isso que nós condicionamos? Condicionamos eles dessa forma, uma reserva terapêutica. Então, os carbapenêmicos são uma reserva terapêutica, beleza? Só que a gente percebe, ó, um monte de resistência que as bactérias já conseguem desenvolver frente aos carbapenêmicos. Então, eles são uma reserva, mas isso não diz que nós não temos um monte de bactérias já resistentes a eles também. Então, hoje nós encontramos em cepas, né, de bactérias em hospitais, exemplo, acineto, Klebsiella, até Escherichia coli enteropatogênica resistente a carbapenêmicos. Tá? Então, hoje nós temos bastante. Professor, de que forma expressa essa resistência? Diminuindo canais de síntese das corinas, tá? E aí vai mexer, obviamente, na permeabilidade, tá? Redução da afinidade lá pelas PBPs, que nós falamos também, que é outra situação importante. As bombas de fluxo aumentando sua síntese. E, dentro do mecanismo enzimático, produzindo as famosas carbapenemases. A carbapenemase é uma beta-lactamase. Eu preciso que vocês coloquem aí uma tarefinha de casa, certo? Vocês vão colocar uma tarefa para casa. Preciso que vocês estudem isso que eu vou cobrar, certo? Estudem porque eu vou cobrar, certo? Desenhe uma casa aí, uma casinha, tarefa para casa. E coloque assim, ó. Estudar. Não é A não, tá? Estudar o que é ácido. Isso. Beta. E demais enzimas de resistência.
Vai render mais. Beleza? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Sim. Claro como as trevas. Tá? Isso. Estudem elas. Por quê, professor? Exemplo, para quando você ouvir falar assim, ó, ascarbapenemase, aí você, opa, professor, eu sei que ela é uma beta-lactamase. Aí você escuta assim, ó, as penicilanadas, opa, professor, eu sei que a penicillanase também é uma beta-lactamase. A cefalosporinase, professor, eu sei que a cefalosporinase também é uma beta-lactamase. Só que qual a diferença entre elas? Quais medicamentos elas conseguem degradar? Certo? E aí você precisa saber. Professor, por que eu preciso saber de tudo isso? Porque quando chegar o antibiograma, tiver lá o nome dessa enzima, que a bactéria foi mostrada no exame, você sabe, opa, determinados medicamentos já não funcionam. Certo? Então você já vai ter essa compreensão. Certo, crianças? Gente, vocês estão meio desmotivados, né? É o jogos? Vocês estão ansiosos? É a matéria mesmo, é a matéria. Pessoal, por hoje é isso. Vamos fazer a nossa querida chamada. Oi? Anota? Tem mais que eu tenho que